muita coisa para a gente poder falar no dia de hoje. Então, deixa eu já chamar aqui meu grande amigo Écio Costa, economista que está conosco aqui no nosso programa, nessa quinta-feira, como sempre. Écio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o BMC News. Prazer estar participando novamente e hoje com mais voz do que na semana passada. Ainda me recuperando, mas já está bem melhor. Exatamente. Já está bem melhor, inclusive. Mas semana passada você também estava super bem, por favor. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse PIB. O PIB dos Estados Unidos que veio em 3,3%, superou expectativas aí. E era, em teoria, um vetor de alta para o mercado. Mas lá fora a gente vê que esse vetor não está funcionando. Queria saber um pouco sua visão desse dado dos Estados Unidos. O que importa para a gente quando a gente olha para essa macroeconomia norte-americana e o que a gente tem que se atentar nos próximos dias? Isso tudo é levado em consideração na decisão do Federal Reserve em relação à redução da taxa de juros, que é tão esperada para o mês de setembro. E aí é aquela coisa, a notícia boa que termina não sendo tão boa. Você tendo um crescimento mais forte do que o esperado do PIB, significa que a economia americana está pujante, né? E com isso pode estar pressionando mais os preços, pressionando mais o mercado de trabalho. O pedido de seguro-desemprego, divulgado também hoje, né, veio com um número abaixo, né, do que era o projetado, abaixo também da semana passada, o que indica um mercado de trabalho aquecido. E talvez seja esse o real motivo dos mercados americanos, né, das bolsas americanas, estarem com essa correção acontecendo. Porque aí você teria talvez um risco maior da redução dos juros não acontecerem agora no início de setembro. Aguardar para ver, né? Exatamente, aguardar para ver. E aí quando a gente olha aqui no nosso gráfico aqui do Profit Pro da Anelógica, e agora dá uma leve travada aqui, foi só falar, daqui a pouco ele volta aqui. Aqui é o meu PC mesmo, não é o gráfico lá não, que o gráfico é maravilhoso. Mas quando a gente olha aqui no nosso Ibovespa, a gente vê um Ibovespa hoje muito otimista, subindo 1,82% aos 141.745 pontos. Ontem já tinha tido essa virada de chave, inclusive no Ibovespa, que estava no 0 a 0 durante o dia inteiro. 2h30 da tarde tinha saído os dados de vagas no Brasil, que vieram abaixo da expectativa oficial do mercado, mas acima dos rumores que ventilavam de 109 mil vagas. Né? A gente está falando agora do cenário de 126 mil vagas, a expectativa do mercado era na casa das 130 mil vagas. Então, há um otimismo no nosso mercado aqui. Eu queria saber do Écio, se isso você acha que é passageiro ou se a gente pode se empolgar de fato com um Ibovespa mais otimista, num tom mais positivo, com esses dados que tem vindo, né? Se é o IPCA, se é os dados de vaga, há uma expectativa por esse corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos, que pode ser uma bandeirada verde aí para a gente também poder cortar. Está na hora de fazer festa, Écio? Você tem todos esses aspectos envolvidos. E se para a economia americana, uma economia mais aquecida, né, ou seja, um nível de PIB mais forte do que o esperado, momentaneamente uma notícia um pouco preocupante, né, para o resto do mundo e aqui no Brasil isso é um aspecto positivo, porque significa que uma economia crescendo mais demanda mais insumos, demanda mais commodities. Então, se você olhar o preço do minério de ferro, por exemplo, está em alta de mais de 1%, o que puxa a Vale para cima, que tem um impacto significativo no cálculo, né, na formação do Ibovespa. Então, termina empurrando também o índice para cima. E aqui, domesticamente, você também tem algumas notícias que vão no campo positivo. Você ter geração de empregos formais um pouco abaixo, né, daquela expectativa de mercado, significa que há uma certa desaceleração da pressão que vem exercendo na economia, né, que poderia resultar em mais inflação. O IPCA 15 também trouxe um alívio, trouxe uma convergência, né, para que no acumulado 12 meses ficasse abaixo dos 5%, porém, vale lembrar que o núcleo continua pressionado, o setor de serviços mostrou também uma pressão, mas quando a gente olha os números
dos indicadores do Ibovespa, das principais ações sendo movimentadas, há realmente um maior otimismo em relação a esses indicadores. Até vale a pena a gente discutir também essa operação policial da Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo, hoje em combate ao crime organizado, que pode também trazer um impacto positivo na realidade, mostrando que a economia formal ela está sendo defendida em ações policiais, em ações do judiciário, onde isso termina repercutindo positivamente nos negócios mais formalizados que estão, inclusive, na Bolsa de Valores, né? Então, isso talvez traga também um aspecto relevante nesse sentido. Exatamente, e aí está trazendo essa questão, né, essa operação que hoje realmente pegou todo mundo de surpresa, até porque o papel de ações, de operações, é pegar geralmente todo mundo de surpresa mesmo, mas esse mega projeto, né, essa mega operação, tanto a Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo, através do GAECO, o Ministério Público Federal também, Receita Federal, inclusive teve coletiva em Brasília do Ministério da Justiça, né, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que deu uma coletiva explicando toda essa articulação, né, que você está falando desde postos de gasolina até fundos de investimento fechados, muita coisa envolvida, até padaria, por exemplo, não só em São Paulo, como ao redor do Brasil, mas São Paulo tinha bastante coisa, né, e aí pegou muita gente de surpresa, até mesmo na Faria Lima, né, hoje teve um monte de carro de polícia para todo lado por aqui. Então você acha que essa surpresa traz um otimismo até mesmo do investidor externo que fala, poxa, dá para confiar no Brasil, porque eu posso olhar um governo ou instituições que realmente vão lutar contra o crime, vão lutar contra o dinheiro informal, né, através de apreender fintechs que estavam envolvidas nisso, fundo de investimento, pós de gasolina e tudo mais? Sim, claro, isso é um componente importante. Se você olha as notícias que estão sendo veiculadas a essas duas operações, né, tem problemas muito sérios, né, sendo apontados, como, por exemplo, da obrigação de fornecedores de cana terem que atender, né, esses grupos, e outras ações aí articuladas que batem de frente com a formalização dos negócios, né, a obediência às leis. Se a gente olha as ações do Raizen, por exemplo, estão em alta, porque significa que negócios que cumprem à risca, né, procedimentos de governança, né, de atendimento às práticas da lei, terminam sendo beneficiados toda vez que você tem um combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, evidenciado como foi evidenciado nessas duas operações. Inclusive, recentemente, tinha saído um levantamento mostrando que o percentual da população brasileira sob influência, né, do crime organizado na América Latina está entre os mais altos. Então, uma operação como essa vem para trazer, né, um peso, né, do Estado, do governo, das leis, né, do cumprimento dessas leis e do combate, né, às ilegalidades, como, por exemplo, do narcotráfico. Então, talvez um ponto bastante positivo, né, para o dia de hoje. Exatamente, né? Falando um pouco sobre lá fora, o quanto que impacto dos dados lá fora estão trazendo aqui no nosso dólar, por exemplo, né? Se a gente olha aqui, o dólar de hoje está caindo 0,42%, R$ 5,40. Isso daqui é o quê? É o mercado lá fora reagindo aos dados dos Estados Unidos, aquele mercado que você já tinha falado que já estava aquecido, né? E aí agora não se mexe tanto? Ou também tem reflexo justamente essa operação hoje que foi realizada, né? O investidor coloca mais dólar aqui dentro, isso faz com que esse preço caia na nossa curva aqui de curto prazo? A nossa bolsa está muito barata, né, Rafael? Se você converte para dólar e olha o desempenho ao longo dos últimos anos, os papéis brasileiros oferecem um prêmio, né, bastante interessante. E enquanto você observa lá as bolsas americanas, elas tiveram uma queda significativa no início
né, do governo Trump, depois com o anúncio de alguns programas do governo, como esse do tarifaço, né, e elas, depois disso, se recuperaram bastante, atingindo também os picos recentemente. Então, lá, de repente, está com o mercado, de certa forma, numa saturação, onde você vê um desempenho econômico muito forte, expectativas controversas aí em relação a juros e a inflação, e dessa vez, hoje, pelo menos no dia de hoje, as notícias que vêm desse lado, né, que a gente acabou de comentar, são bastante positivas aqui para a economia brasileira, né, com também indicadores de uma desaceleração, né, de um controle maior da inflação e potencialmente lá, talvez ainda na última decisão do Copom esse ano, uma redução de juros. Eu acho meio difícil isso acontecer, mas o mercado pode estar apostando também que isso venha a ser uma realidade, que haja uma antecipação da redução de juros que vai acontecer a partir do ano que vem. Boa. Écio, para a gente poder fechar o nosso programa de hoje, já agradecendo novamente sua presença aqui toda quinta-feira conosco, o que tem que estar na cabeça do investidor para essa próxima semana, até a gente se ver novamente na quinta que vem? Então, eu destacaria, amanhã saem os dados, né, do endividamento do governo central e do superávit primário para o mês de julho. Hoje já saiu alguns dados por parte do Tesouro, mostrando que o endividamento cresceu bastante, né? A gente atingiu aí quase 8 trilhões de reais de estoque de dívida, em apenas 2 anos e meio de governo, uma elevação de mais de 2 trilhões nesse estoque de dívida, que preocupa bastante. E amanhã o Banco Central vai divulgar como que anda esse superávit primário, né, do governo central, governos estaduais e estatais, e como que a dívida bruta se comportou nesse período, onde há expectativa de elevação. Então, eu olharia bastante isso. Depois vem divulgação de PIB e decisão de juros também, mas aí é um pouquinho mais à frente. Tá certo, Écio. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui conosco. Quinta-feira que vem tem muito mais, viu? Tá jóia. Um abraço a todos. Até a próxima quinta. Obrigado, Écio Costa, com a gente aqui. Sempre um papo muito bacana.